Olá, eu sou Márcia Palferro, professora e farmacêutica. Estamos começando agora o terceiro capítulo da websérie O Mundo dos Micróbios e o tema de hoje é a descoberta das vacinas. Nos capítulos anteriores dessa websérie, nós mostramos que os vírus e as bactérias estão presentes aqui no planeta muito antes do que nós, e foi preciso percorrer um longo e penoso caminho até descobrirmos a sua existência e relacionarmos esses seres com as piores epidemias que já enfrentamos. As vacinas são as primeiras armas eficazes desenvolvidas no combate aos vírus e às bactérias. A história que eu vou te revelar hoje foge um pouco das abordagens tradicionais, que normalmente são contadas apenas as histórias dos vencedores, ignorando as dificuldades enfrentadas por aqueles que tentaram buscar novos conhecimentos. Na verdade, a história da vacina é repleta de preconceito e discriminação. Se este assunto já conseguiu despertar o seu interesse, aproveite e dê o seu like neste vídeo. A pessoa que deu o pontapé inicial para que chegássemos à primeira vacina foi Lady Mary Wortley Montagu. Lady Mary fazia parte da aristocracia britânica, mas ela viveu numa época em que a ciência era um assunto restrito aos homens e as mulheres não eram bem vistas nas universidades. Apesar de todas essas restrições sociais, devemos a esta escritora e poetisa britânica observações meticulosas sobre as práticas adotadas na Turquia para proteger as pessoas contra a varíola, uma doença que apresentava uma altíssima taxa de mortalidade. Se você quiser saber mais sobre a varíola, eu recomendo que você assista também ao primeiro capítulo desta websérie. O interesse de Lady Mary pela varíola teria começado a partir de uma experiência pessoal. Em 1713, a varíola foi responsável pela morte de seu irmão. Ela chegou a ser infectada, porém sobreviveu. Seus cílios nunca mais cresceram e a sua pele ficou cheia de cicatrizes provocadas pelas feridas causadas pelo vírus da varíola. Em seus versos, Lady Mary apresentava a personagem Flávia, que teria sido acometida pela varíola e se queixava da perda de sua beleza, que não poderia ser restaurada, nem mesmo com as melhores roupas e cosméticos. Um ano depois que ela havia se recuperado da varíola, seu marido foi apontado como embaixador do Império Otomano. Lady Mary aproveitou essa oportunidade para conhecer de perto antigas práticas do Oriente Médio das quais ela só tinha ouvido rumores. Em uma carta enviada para uma amiga, ela descreve com entusiasmo a técnica aplicada por senhoras que extraíam material purulento das feridas provocadas pela varíola e o introduziam por meio de agulhas nos braços e pernas de outras pessoas saudáveis. Esse processo era conhecido como variolização. Esse pequeno ferimento cicatrizava dentro de aproximadamente 8 dias, e depois disso as pessoas se tornavam resistentes à varíola. Ela ficou tão impressionada com a eficácia do método que decidiu inocular seu filho de apenas 5 anos em 1718. Nesse mesmo ano, a família retornou para Londres, onde presenciou 2 surtos sucessivos de varíola. Em 1721, quando uma prima próxima de Lady Mary faleceu, ela recorreu novamente ao cirurgião escocês Charles Maitland, que havia aprendido a técnica na Turquia e inoculado seu filho para realizar também a proteção da sua filha. A operação realizada na filha de Lady Mary Montagu é considerada a primeira inoculação profissional realizada na Inglaterra. Isso despertou o interesse da coroa real, que autorizou experimentos com prisioneiros e órfãos. Em outro vídeo, nós poderemos conversar sobre as implicações éticas desses experimentos realizados com pessoas vulneráveis. Eram outros tempos e outros valores. Por ora, eu quero apenas que você saiba que esse tipo de experimento não seria autorizado nos dias atuais, ok? O fato é que a técnica da variolização despertou um debate acirrado na Inglaterra. De um lado estavam pessoas como Lady Mary e o médico Charles Maitland, que defendiam o uso da técnica, e do outro havia médicos e boticários que questionavam a validade científica do método.
Lady Mary foi hostilizada até pelas suas tias e avós e chegou a ser acusada de mãe desnaturada por colocar a vida dos próprios filhos em risco. Ela também foi massacrada pela Royal Society, a Academia de Ciências do Reino Unido. Os argumentos utilizados não tinham nada de científicos. As três principais razões para desacreditar a variolização eram as seguintes. Primeiro, que se tratava de um método adotado no Oriente Médio, um local considerado atrasado pelos europeus. Em segundo lugar, o motivo é que Mary não havia frequentado as universidades, ela não tinha formação médica. E o terceiro, e talvez o mais importante, era o fato de Mary ser mulher. Chegou o momento de falarmos sobre Edward Jenner, o médico britânico que descobriu a vacina. Ele havia lido as publicações a respeito da variolização, técnica trazida para a Inglaterra por Lady Mary Montagu. Além disso, ele tomou conhecimento do caso do fazendeiro Benjamin Jetsi, que em 1774 inoculou toda a sua família com o vírus da varíola bovina, e isso os deixou protegidos contra a varíola humana. Jenner praticava a medicina no meio rural, onde ele pôde observar pessoalmente a proteção conferida às ordenhadoras que se contaminavam acidentalmente com a varíola bovina, uma doença bem mais branda, mas que as deixava protegidas contra a varíola humana. Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadeira que havia contraído a varíola bovina e o injetou em um menino saudável de 8 anos chamado James Phipps. O garoto desenvolveu uma infecção leve e 10 dias depois estava totalmente recuperado. Isso ocorreu em maio de 1796. Passados alguns meses, Jenner inoculou o mesmo garoto com o vírus da varíola humana, mas ele não desenvolveu a doença. Phipps foi o 17º caso do artigo publicado por Jenner sobre a vacinação em 1798. Jenner chamou esse material de vacina, que é uma palavra derivada do latim vaccinus, que significa derivado da vaca. Para a Royal Society, no entanto, essas provas ainda eram consideradas insuficientes. A academia já tinha demonstrado preconceito contra a técnica realizada por senhoras do Oriente Médio e agora via com repugnância a introdução de material de origem animal em seres humanos. Jenner realizou novas inoculações em outras crianças, inclusive no próprio filho. Em 1799, ele publicou mais um artigo com observações adicionais. Mesmo assim, o reconhecimento em seu país só foi alcançado depois que a técnica passou a ser utilizada com sucesso por médicos em outros países. No ano de 1800, a Marinha Britânica adotou a técnica de vacinação contra a varíola. Napoleão Bonaparte também introduziu a vacina no exército francês. Nos Estados Unidos, a vacinação se popularizou depois que o presidente Thomas Jefferson foi vacinado. A imunização chegou em Portugal em 1799, quando Dom Pedro, futuro imperador do Brasil, foi vacinado. Em 1804, o Marquês de Barbacena trouxe a vacina para o Brasil. Como não havia outra forma de conservar esse material biológico, a vacina foi transportada pelo Oceano Atlântico no corpo dos escravos, que vinham passando a infecção de um para o outro, braço a braço, até chegar aqui. Para ter ideia da importância da descoberta de Edward Jenner, eu quero te apresentar mais 2 fatos curiosos. O primeiro é que Jenner desenvolveu essa vacina sem nenhum conhecimento sobre os micro-organismos e a sua relação com as doenças. A microbiologia e a imunologia são ciências que surgiram quase 100 anos depois. O mais intrigante de toda essa história é que a varíola é a única doença que foi erradicada com uma vacina até hoje. Ninguém mais precisa tomar essa vacina, porque a varíola foi declarada como erradicada pela Organização Mundial da Saúde em 1980. Aliás, a palavra vacina passou a ser usada para designar a imunização permanente contra qualquer doença. Coube ao químico francês Louis Pasteur a descoberta da segunda terapia de imunização permanente, a vacina humana contra a raiva. Pasteur já era famoso nessa época em que ele salvou a vida de Joseph Meister, um menino de 9 anos que foi mordido por um cão raivoso. Naquela época, Pasteur já tinha dado a sua contribuição para a teoria microbiana das doenças, que foi abordada no 2º capítulo desta websérie. Assim, no dia 26 de outubro de 1885, o cientista francês comunicava à sociedade científica a descoberta do imunizante contra a raiva, que ele chamou de vacina em homenagem a Jenner.
A vacina de Pasteur seguiu os preceitos da microbiologia moderna, e assim o seu método de produção pôde ser reproduzido e aplicado prontamente no mundo inteiro. Nos anos seguintes, surgiram vacinas contra o tétano, a difteria e a coqueluche, que compõem hoje a chamada tríplice viral. Vieram também vacinas contra a febre amarela e a tuberculose. Mais recentemente, foram descobertas vacinas usando a técnica de recombinação genética, como, por exemplo, a vacina contra o vírus da hepatite B. Enfim, o mundo conta hoje com diversas vacinas eficientes e seguras. As vacinas são preparadas a partir de micro-organismos enfraquecidos ou partes deles. Quando esses preparados são introduzidos no organismo, eles não provocam a doença, mas conseguem ativar nossos mecanismos naturais de defesa contra os invasores, que é conhecido como sistema imunológico. A vacina cria uma memória imunológica. Dessa forma, se a pessoa tiver contato com o mesmo vírus ou bactéria futuramente, o seu organismo vai reagir de uma forma rápida, conseguindo produzir anticorpos que vão destruir o invasor antes que ele possa causar a doença. Eu gostaria de destacar que a vacina é uma estratégia de prevenção, ou seja, ela precisa ser administrada antes de ter contato com o micro-organismo responsável pela doença. Por isso é tão importante vacinar as crianças, apesar que os adultos podem precisar de doses de reforço de algumas vacinas. Saiba também que a vacina é a única estratégia definitiva no combate aos micróbios. Saiba também que as vacinas disponíveis já foram amplamente testadas e, por isso, a sua eficácia e segurança já foram comprovadas. Algumas podem provocar reações leves, tais como dor no local de aplicação e febre. Esse é um pequeno desconforto diante do enorme benefício da proteção que elas conferem contra doenças que podem causar a morte ou deixar sequelas graves. Quando mais de 90% da população já está vacinada, o resultado é a prevenção da disseminação da doença. Isso é o que nós chamamos de imunização de rebanho, que protege toda a comunidade. Manter a sua caderneta de vacinação em dia é a melhor forma de dar a sua contribuição no combate aos micróbios. Colabore para que outras doenças que vêm ameaçando a humanidade, como o sarampo e a poliomielite, também sejam erradicadas, como aconteceu com a varíola. As vacinas são gratuitas e estão disponíveis no posto de saúde próximo de você. Na descrição deste vídeo eu vou deixar links para que você saiba mais sobre a descoberta de gênero e, principalmente, para que você fique bem informado sobre as vacinas que precisa tomar para se proteger. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o seu like. Aproveito e te convido para o próximo capítulo da websérie O Mundo dos Micróbios, onde vamos falar sobre o surgimento dos antibióticos, outra importante estratégia no combate aos micróbios. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Assim você será notificado sempre que tivermos novidades por aqui. Te espero no próximo, combinado?